tudo bem? Estamos começando o BF Talks, um programa que apresenta a indústria brasileira de calçados. Estão aqui comigo 3 mulheres que são representantes de 3 marcas calçadistas e nós vamos ter uma conversa muito especial. O meu nome é Maíra Gato. Do meu lado nós temos aqui a Maria Colli, CEO e fundadora da Pampili. Está conosco também a Ana Carolina Grins, que é vice-presidente e diretora de produto da Picadilly, e a Tayane Assad, diretora de comunicação corporativa e ESG da Vulcabras. Sejam bem-vindas. Bom, o BF Talks é uma produção do Brazilian Footwear, programa de incentivo às exportações dos calçados brasileiros, realizado pela AB Calçados em parceria com a Apex Brasil. É inegável o impacto que a presença da indústria calçadista traz para a nossa sociedade. E não é apenas o colaborador, mas ele também reflete nas pessoas que moram no seu entorno, a comunidade na qual essa empresa está inserida. E essa sinergia entre pessoas e empresa, ela é essencial. O trabalho junto das pessoas é fundamental para que os negócios vão em frente. Ana, na Picadilly, esse é um propósito que está na empresa desde a sua fundação, né? Eu queria que tu contasse pra gente um pouco mais dessa história de impacto para as pessoas, e inclusive num tempo que a gente nem se falava assim em termos como ESG, né? Mas você já tinha um trabalho muito interessante na comunidade. Bom, a Picadilly, ela foi fundada em 1955, é uma empresa familiar. Foi fundada pelo meu avô na época, junto com mais 3 sócios. E ele foi um homem muito humilde e quando ele decidiu iniciar esse negócio, ele trouxe muita clareza do propósito que ele tinha. Ele queria proporcionar para a família e também para a comunidade oportunidades de trabalho. Então ali ele iniciou uma jornada e imagina, de 10 funcionários na época, hoje a Picadilly tem 2.500 funcionários, então o papel social, o compromisso que a gente tem com tantas famílias e com a comunidade é muito grande, então é muito bacana ver como ele iniciou o negócio naquela época e ver quantas pessoas a gente já empregou ao longo de quase 7 décadas. No ano que vem a Picadilly completa 70 anos de trajetória e especialmente hoje, com tudo que a gente está vivendo, o nosso compromisso social aumenta mais ainda, falando especialmente da região Sul, Rio Grande do Sul, especialmente onde está concentrada a produção da Picadilly. Então, nos orgulha muito ver, né, a importância que o setor calçadista tem, né, no sustento de tantas famílias que dependem desse negócio. Muito legal a gente falar que já tem impacto social antes mesmo desse ser um termo da moda, um termo importante para as empresas, né? Agora eu te pergunto, Maria, a Pampili é uma empresa, né, de 37 anos no mercado, focada no mercado infantil feminino. E tem uma veia muito forte na sustentabilidade e nas suas diferentes dimensões, como, por exemplo, social, apoiando também a equidade de gênero e a inclusão. Maria, conta pra gente como é que surgiu o propósito de fazer um mundo melhor para as meninas, até porque daqui a um tempo elas vão se tornar mulheres como nós, né? A Pampili é uma empresa de 37 anos, né, e ela nasceu menina, a Pampili. Ela nasceu desde o primeiro momento, ela teve um DNA muito, muito próprio, muito único. E para nós, assim, transformar o mundo um lugar para ser menina se tornou um grande propósito, realmente. Uma grande causa. Porque a gente entende que a história da mulher começa na criança, né? Toda a autoestima, quando você trabalha a consciência, você trabalha a educação emocional, você trabalha realmente construindo uma história de vida. E isso faz com que aumente cada dia mais. Todos os nossos produtos hoje é feito em braille, todos os solados, todos os produtos, as mensagens que estão no produto, a gente faz tudo em braille, porque é uma maneira de a gente acolhê-las, né, e ao mesmo tempo integrar elas no processo. Então a Pampili, ela pensa em todos os detalhes. Então a gente cuida realmente, são 3 fases que a gente cuida da menina desde o 0 até os 3 anos, depois dos 3 até os 7, 8 anos, e a menina maior, que é a Twin, que ela vem trabalhando também um olhar muito de como você transforma isso na vida delas. Então a Pampili usa uma grande transformação de vida, né? Porque a gente sabe que uma menina, quando a gente transforma a vida de uma menina, a gente está transformando a vida de uma mulher. Não tem como ser uma mulher segura, confiante, sabe, ser realmente empoderada se eu não trabalhar isso de criança. Então a gente trabalha muito forte os dons, os talentos. A gente trabalha, toda menina é uma artista, toda menina tem dons, tem talento. Então desperta nelas o desejo de ser uma mulher empoderada, né? Uma mulher forte, uma mulher que pode liderar o mundo, né? Então acho que isso é muito importante.
E eu, como mãe de menina, tô amando, viu? Porque eu tenho em casa uma e eu sei bem como é que é. E muito legal a gente trabalhar isso também através das marcas. Bom, vamos conversar então um pouco mais sobre a Vulcabras, uma empresa, né, com mais de 70 anos, que leva o impacto social para a nossa sociedade por meio do esporte, construindo um país melhor a partir do esporte, que é o propósito da marca, né? A Tayane está aqui conosco. Eu queria ouvir de ti como é que é esse trabalho de impactar positivamente a sociedade por meio da prática esportiva, até porque é um impacto para todo mundo, né? Consumidor, sociedade, comunidades, colaboradores da empresa também são impactados. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Tayane? Claro, com certeza. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a Vulcabras. Acho que é isso. A Vulcabras tem esse propósito de construir um país melhor a partir do esporte. A Vulcabras nasce em 1952, mas desde 1973 ela atua na gestão de marcas esportivas. E a gente acredita muito o impacto positivo a partir do esporte. Ele nasce em função de todo o ecossistema, né, que nasce ao redor ali da Vulcabras e em vários âmbitos, né? A gente tem pelo lado das marcas que a gente apoia, que a gente tem no nosso portfólio, a gente tem o incentivo ao esporte nacional com a prática, com o incentivo direto aos atletas, a assessorias de corrida, a comunidade de corrida e de práticas esportivas, basquete, treino e tudo mais, a projetos sociais, inclusive das próprias marcas que a gente atua. Né? A gente tem isso do lado das marcas, né? Do lado da nossa própria indústria, a gente tem um dos pilares que é todo o fomento à inovação e à indústria nacional, que nasce a partir da nossa produção voltada para o esporte. A gente tem hoje 89% dos nossos insumos e matérias-primas são de fornecedores nacionais, sendo que 42% é de fornecedores do Nordeste. Então a gente traz toda uma movimentação e criação de fornecedores e inovação. Quando a gente inova, a gente puxa toda a cadeia para inovar também. Sim. Então é um pouco de como a gente traz o impacto, né, dentro da própria indústria, desse ecossistema, puxando, né, a inovação e o incentivo da prática esportiva aqui no Brasil. E do lado ambiental, por exemplo, a gente também tem, como a gente é uma empresa verticalizada, né, desde a matéria-prima, desde o desenvolvimento do produto até o ponto de venda, a gente consegue pensar na melhor utilização da matéria-prima, né, que nasce pensada lá no design, no centro de P&D, de como utilizar melhor esse recurso, né, usar melhor a matéria-prima. Até o final, no descarte, onde a gente tem todo um processo industrial voltado para eficiência, onde a gente consegue ter reaproveitamento, né, desses resíduos dentro da própria produção. A gente consegue ter o pouco que sobra, a gente tem parceiros para reciclagem, parceiros para coprocessamento, que a gente consegue aí chegar, a gente já chega aí em uma das fábricas a 100% de reutilização ou coprocessamento e a outra em 100%, em 80% de reaproveitamento dos nossos resíduos. Além disso, toda a parte social, né? Então, a Vulcabras hoje tem 18 mil colaboradores, né? Sendo que mais de 17 mil estão nas nossas unidades Fabris, estão no Ceará e estão na Bahia. E a gente tem ali todo o impacto positivo que a gente gera, né, a partir dessa sociedade, dessa comunidade que está ao redor. Então a gente tem uma responsabilidade social muito grande na formação desses colaboradores. A gente está em cidades do interior, então a gente tem uma escola, tanto do Senai como do SESI. A gente forma jovens aprendizes, são mais de 1.000 jovens aprendizes por ano que são formados na nossa unidade. 98% são absorvidos pela nossa indústria. Fora o apoio, né, ao desenvolvimento dessas pessoas que muitas vezes chegam ali analfabetos funcionais. A gente tem escola dentro das unidades que ajudam ali tanto na alfabetização, como eles completarem o 2º grau, como também toda uma escola de liderança para a gente poder capacitar os nossos próprios colaboradores para serem líderes no futuro. Então, a gente tem histórias muito bacanas de pessoas com 30, 35, 40 anos de casa que começaram às vezes como menor aprendiz e que hoje já estão em cargo de liderança, né? E fora os projetos sociais que a gente apoia. A gente tem 13 projetos sociais que a gente apoia, voltados para a educação e para a prática esportiva, que a gente foca muito para estar nas cidades que a gente atua, né? Então a gente incentiva que crianças e adolescentes pratiquem esportes por meio desses projetos sociais e o apoio à educação, principalmente na educação básica, e aí fomentando, né, cidadãos críticos, que a gente acredita que é a nossa forma de retribuir, né, nessas cidades o impacto. Então acho que é todo esse ecossistema que a gente fala de construir um país melhor a partir do esporte, né, onde a gente consegue movimentar essa roda, né, que está em todos esses aspectos que eu comentei. É muito legal perceber que são muitos os pontos de contato ao longo da vida dessas comunidades, né, com as fábricas, com as marcas, então isso é muito interessante.
E o impacto para a sociedade, como a gente falava, é muito legal, muito importante, né? Para trazer bem-estar mesmo para a vida das pessoas. E é legal quando a empresa envolve a comunidade ao redor da empresa e dos colaboradores. A Pampilha tem alguns projetos com o Instituto Terra do Rosa. Maria, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre esse importante trabalho que acontece com crianças e jovens e que trabalha na formação para preparar eles para a vida, para o mercado de trabalho, também um pouco conectado com isso que a gente falava, né? A Pampilha aí, nós somos de Birigui, né, no interior de São Paulo, com 1.500 colaboradores. 87% dos colaboradores são mulheres, então é uma empresa feminina, literalmente. E ela é muito interessante porque quando a gente foi identificar uma dor, uma necessidade dessas mulheres, dessa comunidade, né, que envolve todo o Birigui, a gente viu que elas não tinham como deixar essas crianças. Na época, quando nós iniciamos, elas deixavam as crianças em casa e não tinha como acolher essas crianças. Elas estavam numa situação de risco. E foi quando nós criamos o Instituto Terra do Rosa para acolher essas crianças. Elas saíam do período escolar e vinham, acolhemos. Estamos aí, já passaram mais de quase 2.500 crianças que passaram nesse projeto. E é um projeto que ele começa na semente do futuro, começa com 6 anos. E a gente faz todo um trabalho de educação emocional, de trabalhar cidadania, trabalhar valores. A gente cria carta de valores com eles, estabelece condutas. Então, eles vão desenvolvendo bons cidadãos. E aí a gente vai para o florescer, que é uma outra fase dessa jovem que vai até o pré-adolescente. E depois tem o menor aprendiz, que vai até o primeiro emprego. Então, a gente fica com ele dos 6 anos até o primeiro emprego. E, juntamente com isso, nós criamos a Escola de Empreendedores, onde a gente forma empreendedores para o mercado de trabalho. E eles têm, é muito interessante, porque eu falo que eles entram, praticamente eles são tão quietos, eles não falam. E a gente tem teatro, arte cênica, tem esporte muito forte. A gente trabalha muito esse lado para que eles se desenvolvam realmente nesse lado do potencial que eles têm. Então, acho que forma aí uma comunidade preparando para fortalecer realmente novos líderes. Então, grande parte dos nossos líderes hoje, intermediários, coordenadores, vem desse projeto. E é muito legal porque nesse momento já fazem 17 anos que nós temos o nosso instituto. E nós identificamos nesse caminho que as crianças também iam para a unidade de saúde e elas não tinham recurso, elas não eram bem acolhidas. Aí nós reformamos as pediatrias, trabalhamos não só a parte estética, a parte técnica, mas também essa parte lúdica, e despertou o voluntariado dentro da nossa nação. A gente fala nação Pampilha, nação Cordeiro Rosadora. Quando a gente fala de Cordeiro Rosário o Mundo, a gente trata muito desse rosa não como uma cor, mas que é o amor, é um jeito de colocar amor na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. Nós criamos os Sopradores da Alegria, e aí a gente tem todos os dias, durante 2 anos eles fazem formação cênica, né, de arte cênica, de criar uma identidade, na verdade, um personagem, né? Um personagem divertido, alegre, para levar todos os dias alegria para Santa Casas. E aí, isso 2 a 3 pessoas, todos os dias. Isso não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Fazem já 17 anos. Isso ganha uma proporção tão grande que hoje todas as Santa Casas eles acolhem, querem que eles estejam presentes. Então, para a gente assim é uma alegria enorme, né? Além de ter esse momento, nós criamos a Escola de Empreendedores. Hoje ela é um sucesso, porque nós estamos formando realmente novos profissionais, novos talentos, novos líderes para a comunidade, não só para a Pampilha, mas também para toda a comunidade de Pirigui. Então hoje grande parte das nossas lideranças hoje que estão indo para outras empresas são formados dentro do Instituto Terra do Rosa. Muito legal, não tem nada melhor para o jovem do que ele sentir que ele causa um impacto, né? Que ele não só está dando conta da sua vida, mas ele está dando um impacto positivo na vida dos outros. Ana, quero saber de ti, como é que a Piccadilly impacta as mulheres por meio de produtos, né? Queremos que tu nos conte um pouquinho mais desse discurso da empresa, que também trabalha o encorajamento feminino, também muito conectado com o que a gente falava das meninas, né? Perfeito. Em 2017, nós fizemos um reposicionamento de marca. E nesse momento de reflexão sobre a marca, sobre toda a história, toda a nossa trajetória até aquele momento, a gente entendeu que era momento de definir um propósito forte, claro,
E como nós tivemos uma transição muito interessante dentro da empresa, que foi a segunda geração, que era 100% masculina, passar o bastão para uma liderança feminina, que é algo assim que muito nos orgulha no mercado, a gente entendeu que precisava pensar num propósito que fizesse muito sentido na vida das mulheres. Então, a gente definiu o encorajamento feminino, né? Então, o nosso propósito é encorajar a mulher na sua caminhada. E a partir dali, a gente começou um discurso muito consistente, inspirando as mulheres a buscar o poder que tem dentro delas. Então, assim, porque a gente acredita, se fala muito no mercado de empoderamento, então, o que a gente entende? Que empoderar alguém é dar para alguém algo que ela não consiga conquistar sozinha, buscar sozinha. Então, a gente pensou, não vamos falar de empoderamento, a gente vai falar de encorajamento, porque o poder está dentro de todas as mulheres. E a gente pode ser uma marca que estimule essas mulheres a buscar esse poder que está ali escondido. De acreditar que a gente é capaz, que a gente pode ser mãe, ser profissional, que a gente pode ter carreira, pode fazer tudo isso, a gente consegue conciliar. E aí, a partir dali, a gente começou a disponibilizar muitos conteúdos de encorajamento feminino, com várias iniciativas. A gente tem um evento que chama Encoraja Piccadilly e o Inspira. Então, assim, vários eventos nesse sentido, trazendo, né, esse conhecimento para elas, para despertar esse poder que está muitas vezes escondido ali. Usando a maternidade como um exemplo, acho que esse é um conflito que muitas mulheres acabam vivendo em algum momento da vida. Aquela dúvida aconteceu até comigo, inclusive, quando eu tive meu primeiro filho. Eu me afastei da empresa por um momento porque eu imaginava que eu não ia conseguir conciliar a maternidade com a vida profissional. Então, a gente começou a trabalhar isso nas mulheres, trazendo muitos conteúdos para ajudar elas. Por exemplo, dentro da Piccadilly tem a sala de aleitamento materno. Então, nós temos isso em todas as nossas unidades, que é um ambiente acolhedor, que foi criado com carinho para que elas tenham um momento de retirada do leite materno, um momento bonito na vida delas. Então, quando a mulher engravida, por exemplo, a Piccadilly tem todo um apoio financeiro, ela recebe um kit, né, maternidade, a gente dá todo um apoio, assim, inclusive psicológico para elas, porque a gente entende que a maternidade, ela é algo muito positivo, porque todas elas, quando voltam da licença maternidade, a gente fala que elas foram sair para fazer uma pós-graduação. E ganhar muitas habilidades, né? Isso. Que nenhuma pós-graduação nos dá. Exatamente. Então, elas voltam assim, nossa, muito mais competentes. É uma coisa muito impressionante isso que acontece, essa transformação que acontece na vida delas. Então, a gente busca ser aquela marca que acolhe elas em todas as situações assim da vida dela. Então, capacitação delas. A gente tem um programa também para estimular a liderança feminina dentro da empresa também. O setor calçadista, ele ainda é bastante masculino, então a gente entende que como marca tem essa missão também de mudar, então a gente está sempre buscando capacitação para elas e hoje a gente tem assim, exemplos de mulheres em posições de liderança que normalmente assim, são ocupadas por homens, né? Por exemplo, na nossa empresa, a minha irmã é diretora financeira, a minha prima é nossa CEO, eu sou vice-presidente, é uma coisa muito fora do comum no mercado isso. Então, isso nos orgulha muito ver o quanto a gente está conseguindo mudar assim, a vida das mulheres. Isso vem através dos próprios feedbacks delas. Às vezes, um pequeno conteúdo, uma fala que foi feita, traz feedbacks assim, muito poderosos de, por exemplo, nossa, aquela fala, aquele evento, aquilo mudou a minha vida. Eu achava que eu não ia conseguir, fui lá e consegui. Então, é muito bacana ver que a gente está conseguindo inspirar, mudar a vida de tantas mulheres. Não pensando assim na quantidade, eu sempre acredito que se a gente mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Então, para mudar o mundo basta uma pessoa e para mudar as empresas basta uma, né? Então, é isso que a gente vem buscando, né, com o nosso trabalho de encorajamento feminino, né, do Brasil e no mundo. Além de um produto absolutamente confortável. Eu digo que a gente tem que estar confortável para dominar o mundo, né, gente? Não dá pra gente... A gente fala que o conforto encoraja, né? Exatamente. Então, Piccadilly, conforto encoraja porque quando a gente não está confortável, a gente deixa de fazer muita coisa. Um sapato que aperta, um sapato que vai machucar, vai acabar com uma festa, vai acabar com uma viagem. Enfim, interfere até no humor da gente. Não podemos ter distrações, a gente está focada. Então, o desconforto desencoraja. Então, a gente traz o calçado, a gente traz tecnologias específicas que para qualquer
característica para qualquer necessidade do dia a dia delas, e então por isso que isso torna o nosso propósito tão verdadeiro. Ótimo. Bom, a gente está falando aqui dos muitos impactos da indústria, né? Para a gente encaminhar para o nosso encerramento aqui, eu vou fazer uma última pergunta para a Tayane. Tem um caso bem legal da Vulcabras em Horizonte, no Ceará, né? Como é que é o impacto dessa fábrica por lá, uma região que não tinha a produção de calçados como sendo algo forte ali na região, e graças à chegada de vocês isso mudou, né? E te pergunto, a verdade é que a maioria dos trabalhadores do município trabalha ali em torno da empresa, desde funcionários até fornecedores, falando um pouco mais dessa cadeia? Sim, é muito legal a história da Vulcabras, na chegada dela em Horizonte, né? Quando a gente chegou lá, era uma cidade de menos de 17 mil habitantes. As pessoas eram basicamente agrárias, elas trabalhavam na roça, né, e muito familiar. E aí chega uma indústria, monta uma indústria que traz todo um ritual muito diferente do dia a dia, né, da colheita. E aí tem todo um processo tanto de capacitação, né, e tem uma história que 100% da produção inicial descolou o solado, porque eles não sabiam trabalhar com isso, né? E foi muito trabalho de capacitação que continua até hoje. Então, todo esse histórico que a gente tem de formação, né, ele vem desde aquela época em que a gente precisou, de fato, formá-los não só na competência e na habilidade de produzir um calçado, mas até o que é trabalhar com ponto, bater o ponto, quais são as rotinas, né, a questão de salário, que você tem um salário fixo, como que funciona isso? Então, teve todo um trabalho de aculturamento que a gente vê ali, e hoje a gente vê uma cidade que a gente hoje já expandiu, a cidade já tem 70 mil habitantes. A Vulcabras, só na cidade de Horizonte, são mais de 11.700 colaboradores direto na nossa fábrica. Que se a gente conta que cada família tem mais ou menos 4 pessoas, eu estou falando de 46 mil. Se a gente excluir ali um bebê, uma criança ou um idoso que não vai trabalhar, a gente tem praticamente a população inteira de Horizonte, né? Trabalhando com a gente, tanto é que hoje a gente já tem, além de Horizonte, a gente também está em Pacajus, a gente também tem outras cidades do lado que também estão absorvendo a gente está absorvendo mão de obra também dessas outras cidades, mas é uma cidade que mudou, né? Uma economia que era agrária, hoje a gente já vê ali não só a Vulcabras, mas a gente tem o ecossistema positivo, né? Então a gente já vê outras indústrias também se estabelecendo ali, e a gente vai mudando, né, o perfil dessa cidade, e aí junto com a prefeitura, né, disponibilizando, hoje já tem posto de saúde, já tem ginásio, já tem escolas, já tem um aspecto muito maior de uma cidade já estruturada para dar suporte maior para o cidadão do que depender de outras cidades ao redor. Então é uma cidade que realmente se transformou com a chegada da indústria calçadista lá. Gerando qualidade de vida, né? Isso é muito legal. Gente, eu tinha mais perguntas aqui, mas nosso tempo estourou. Foi muito legal o nosso bate-papo, já estamos chegando ao final. Quero agradecer a cada uma de vocês pela presença aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado também. Agradeço a oportunidade, é um orgulho assim a gente ver o trabalho que a gente vem fazendo, né, juntos aí, a transformação que a gente gera na sociedade. Obrigada. Eu também quero agradecer, foi muito bom estarmos aqui compartilhando, né, nossas experiências, nosso trabalho. Eu acho o impacto que nós temos hoje na sociedade, né, no nosso segmento, eu acho que isso é fantástico. E liderados, olha, por mulheres, que eu acho uma coisa que traz aí esse ar de renovação, de compromisso, eu acho que isso é muito bom. Então eu quero agradecer pela oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo aqui de estar juntas compartilhando nossas peças. Obrigada aí pela oportunidade. Acho que a indústria calçadista traz uma oportunidade de desenvolvimento enorme para o Brasil, para as pessoas. É um segmento que é o 5º maior empregador da indústria de transformação. Acho que tem um volume muito grande. Acho que poucas pessoas sabem disso, né? Então, o nosso poder de impacto é muito grande, né? E ver que tem empresas que estão preocupadas com isso, acho que traz um orgulho que eu acho que todo brasileiro devia ter da nossa indústria, sabe? A gente é uma indústria com baita impacto positivo, super sustentável, né? Pela nossa matriz, pelas nossas leis, pela forma como a gente atua com os nossos colaboradores. Então, acho que é trazer essa mensagem, assim, que a gente tem que ter orgulho de tudo que a gente faz, do tamanho da nossa indústria, do potencial que a gente tem de impactar. Gostaria também de falar, eu acho que a gente tem um orgulho enorme do nosso segmento, né? Eu acho um gerador de emprego, eu acho que tem tanto direto como indireto, né? Indiretamente nós temos mais de 1 milhão de pessoas que participam do nosso projeto, do nosso sonho, do nosso desejo de empreender e transformar, né? Ótimo, muito obrigada pela presença, Ana, Maria, Teni. O BF Talks é uma produção do Brazilian Footwear, realizado pela AB Calçados em parceria com a Apex Brasil.
Siga as nossas redes da Brazilian Footwear, que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, para assistir a todos os episódios. Até a próxima!